Olá, amigos amantes do esporte a motor. Estamos aqui com mais uma entrevista para o Congresso Brasil Motor. Eu sou Felipe Assunção, Alexandre Odo, e hoje a gente está aqui com o André de Oliveira, que é pai do Thiago Vaca da Fórmula 3 Brasil. O Thiago fez sua estreia no kart em 2007 e conquistou os primeiros títulos no ano seguinte, já aos 11 anos de idade. Ele conquistou o Campeonato Brasileiro da categoria cadete, entre outros campeonatos. Em 2011 começou seu desenvolvimento no kart europeu, ainda na categoria Júnior, e passou a fazer parte da Arte Grand Prix com a gestão do empresário Nicolas Todt, que logo convidou o brasileiro a integrar a Allroad Academy, disputando a Fórmula Renault 2.0. Em 2015, disputou a Fórmula Renault 2.0, finalizando a temporada em terceiro colocado na categoria geral. Aí em 2015 retornou ao Brasil e em 2016 Thiago vem disputando aí atualmente a Fórmula 3 Brasil pela equipe Hightech Racing e com apoio da Shell Academy. Entre os títulos conquistados pelo piloto estão o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, 500 milhas da Granja Viana, Copa São Paulo Light de kart, Campeonato Paulista de kart e o Tchau Thomas na Alemanha. Bom, André, prazer ter você aqui conosco. Obrigado. Okay. Seja bem-vindo. Então, André, como o Thiago começou a sua carreira? Nós começamos no Rio de Janeiro, no cartódromo que tinha aqui improvisado chamado Prêmio, e a convite de um amigo meu, na época preparador Onassis, a gente colocou ele para fazer um treino, né, de lazer na categoria, que na época era uma categoria mirim, entre mirim e a cadete, em função da idade dele. E foi daí que tudo começou, né? A gente começou praticando por esporte em si e depois ele deu continuidade através da competição. E ele tinha quantos anos quando foi a primeira vez na pista? Ele tinha, em 2016, ele tinha aproximadamente entre 2006, entre 9 e 10 anos de idade. E o que te motivou a incentivar seu filho a começar essa carreira no kart nessa época? Na verdade, eu tentei motivar ele a pegar onda, né? Porque o meu esporte, né, que eu fiz profissionalmente, né, e que eu me dediquei a minha vida inteira, foi o surf, né, que eu cheguei a ser competidor do circuito mundial de surf. É natural que eu e a mãe por ser surfista também, é natural que a gente tentasse levar ele ali, né? Pro esporte. Pelo esporte, de preferência o nosso, né? Mas ele não tinha aquela paixão, né, pelo surf, né? Não tinha muito interesse pelo surf e sempre teve um interesse muito grande por corrida de carro, né? Desde pequeno ele gostava de assistir corrida de carro, via carro na rua, ficava maluco, parava carro para ver, falava o nome dos carros e tal. E quando ele teve contato com kart, ele se apaixonou pelo kart e daí então ele não parou mais. O que te motivou foi você já ser esportista, isso? Sim, sem Queria que ele praticasse um esporte. Eu achava que a grande motivação era que ele estivesse dentro de um esporte, né? E que ele escolhesse o esporte que ele gostasse, né? Não por eu ser surfista e a mãe que a gente deveria obrigá-lo a fazer o surf, né? A gente queria que ele se tornasse feliz em qualquer esporte que ele estivesse. E qual o objetivo da carreira do Thiago? Nessa época, no início, você já vislumbrava algum objetivo? A gente nunca exerceu em cima do Thiago nenhuma cobrança para que ele, né, fosse profissional ou que ele tivesse que seguir essa carreira, não, né? As coisas vieram naturalmente, né? Ele foi se apaixonando pelo esporte cada vez mais, foi gostando, foi se dedicando, né? Foi se empenhando e foi se desenvolvendo, né? E depois a gente viu que ele gostava muito e a gente veio apoiando, eu e a mãe, dando os apoios necessários para que ele, obviamente, fosse bem, se desempenhasse bem, né? Dentro do esporte. Então, foi nessa linha, né, que a coisa fluiu. E hoje o objetivo qual é? Dele se tornar um piloto, chegar até onde? É claro que todo piloto sempre sonha com uma categoria top, né, no automobilismo, que sempre se fala na Fórmula 1, né? Mas o Thiago há muitos anos que ele já vem não só olhando a Fórmula 1, mas ele vem também olhando outras categorias que são importantes, né? E o objetivo dele é se tornar um profissional,
um piloto profissional, independente da categoria que ele esteja, né? Se ele for a Fórmula 1 por alguma razão, por alguma oportunidade que vierem a dar a ele, eu acho que ele tem que chegar ali e desempenhar bem o papel dele como um profissional, né? Se ele for para uma outra categoria, como uma WTCC, né, ou como uma Stock Car, ou como outra categoria, eu acho que ele tem que se desempenhar bem o papel dele profissional. Então ele hoje trabalha para se tornar um profissional, não em função de uma categoria. Existe vida fora da Fórmula 1, né? Com certeza, né? DTM, até Stock Car Brasil hoje. Com certeza, eu acho que tem, além da Fórmula 1, eu acho que se tem categorias aí maravilhosas, né? TCC, você tem a própria Fórmula Indy, você tem a Fórmula E, você tem a Stock Car. Você hoje tem vários campeonatos importantes e que são competitivos, né? Voltando à carreira dele no kart, ele correu de kart no Brasil, no início, né, na cadete, depois até a júnior. Em um dado momento ele foi para a Europa. Por quê? Começou no kart no Brasil, e ele fez no Brasil praticamente 4 anos de kart, né? A gente foi fazer uma experiência lá fora, na época, com um amigo que nos convidou para fazer uma corrida na Espanha, e o Thiago tinha aproximadamente, ele era júnior ainda na categoria, foi fazer essa corrida, e ele gostou muito do modelo lá, né? Uma pista, um circuito muito bom, era uma categoria bem competitiva, tinha um volume de pilotos muito grande, um campeonato muito organizado, e ele gostou daquela área, daquela arena, né? E a gente voltando, ele virou para mim e falou: olha, pai, eu gostaria de continuar correndo, mas eu gostaria de correr na Europa, né? Poder participar dessas pistas, né? Desses campeonatos. Eu falei: tá bom, então vamos nos organizar para isso. E aí foi isso que levou a ele e a gente a fazer essa transferência dele para a Europa, pelo desejo dele, pela gente entender também que era um modelo muito competitivo. Em termos de custo, era próximo do que é no Paulistão, Copa do Brasil, Brasileiro, ou era mais alto? Não, o custo da Europa ele é mais alto, até porque você percebe que só em função da moeda, né, para a gente já custa mais, né, porque o euro, né, o dólar, o euro, a libra são moedas fortes, então quando você fala de uma temporada de kart boa na Europa, você fala, dependendo da equipe, mas você fala de uma média de 130 a 150 mil euros, né, dependendo da equipe. Então, se você coloca na nossa moeda, você vê que são valores mais altos do que no Brasil. Porque no Brasil, quando você corre, é óbvio que você tem também um custo, mas você faz um bom campeonato com 250 mil reais. Na Europa, para fazer um bom campeonato, você tem que fazer com 120 a 150 mil euros. Então você já tem uma diferença de preço. Entendi. E nesse meio tempo você colocou em prática o projeto da Beetle Art Brasil, né? Como é que foi participar desse projeto? Eu na época recebi um convite, né? Porque o Thiago foi piloto da arte na divisão do kart, né? Ele vinha de uma outra equipe na época, foi convidado para fazer parte do time da arte de kart, e ali eu tive contato com o grupo da arte e me foi feito um convite para que a gente desenvolvesse um trabalho aqui no Brasil voltado para o kart em si, e aí a gente começou todo um trabalho de desenvolvimento, começamos a fazer um estudo do mercado, ver como é que era a cultura brasileira, né? E para sentir se existe a possibilidade de colher alguns bons frutos do mercado e também ajudar o esporte em si a se desenvolver no Brasil. E o dono lá da arte, né, da Beetle Art, é o Nicolas Todd, filho do Jean Todd. Sim. Né? Ele incentivou o Thiago até que ponto? Ele ajudou? Como é que foi isso? Porque ele tem vínculos, inclusive, na Fórmula 1, né? Até a Fórmula 1. Sim. A relação nossa sempre foi muito com o grupo de trabalho da arte, né? É óbvio que a gente tinha, assim, sempre tivemos ali um contato com o Nicolas, mas o Nicolas ele está sempre numa hierarquia da empresa,
que não permite a ele, obviamente, estar no dia a dia presente em todas as categorias, né? Ele tem um desempenho muito, obviamente, em seguir o Felipe Massa, porque ele está sempre presente na categoria top, né? Mas eventualmente ele estava presente na divisão do kart, acompanhando o kart, né? Nós podemos aprender muita coisa com ele, trabalhar com ele. O Thiago, né, conseguiu absorver bastante conhecimento de formação, conhecimento técnico de trabalho dentro de boxe, seja do kart ou do monoposto. Então isso foi muito legal pra gente. Ele acompanhou na agregou GP2, muito. por exemplo? Já acompanhava a arte GP lá na GP2? Obviamente o trabalho de manager, né, em primeira instância do Felipe Massa, mas tinha as equipes como a GP2, né, a GP3, a própria Fórmula Renault, que eventualmente ele estava presente, visitando, vendo como é que a equipe estava trabalhando, né, Aprendendo. vendo como é que estava a evolução da equipe. Então, em alguns momentos, ele também estava em outras categorias, né, em outras divisões, como propriamente o kart também. Agora, a proposta ela era de trazer a Video Art como fabricante ou trazer todo o modelo que eles têm lá de campeonato? Não, na verdade, a intenção era a gente iniciar um trabalho no desenvolvimento do kart para entender a cultura de trabalho, as possibilidades do Brasil, e depois ver um segundo passo, terceiro passo, né, em função da cultura de cada local. Cada país tem a sua cultura, né? O Brasil tem a sua forma de trabalhar, né? No Brasil a gente tem um regulamento CNK, né? Na Europa a gente já tem um regulamento muito voltado para a SICFIA, né? Então aqui temos um regulamento diferenciado do regulamento de todos os países no mundo, né? A gente tem uma cultura aqui dos preparadores que é um pouco diferente, né, de trabalho da Europa, né? Então é óbvio que a gente precisava entrar e conhecer um pouco esse cenário todo, né? O Brasil, para a Video Art, a europeia, ele é um terreno fértil, ele é um público bom, assim. Sim, acredito que seja, porém precisa amadurecer, precisa entender, né? Precisa conhecer os caminhos de modelo adequado, né? Não adianta, obviamente, a gente vir com uma cultura da Europa, um modelo europeu 100% e querer implantar no Brasil do dia para a noite, né? A gente tem que, obviamente, respeitar as particularidades que se tem no meio do nosso esporte, dentro da nossa cultura enraizada, né? Se adaptar. Né? Se adaptar. Então não é uma coisa que é para acontecer do dia para a noite, né? Demora um pouco. E você ainda pensa em incentivar ou trabalhar em algum projeto para incentivar o kartismo? Apesar de eu conhecer o motorsport há pouco tempo, né? Porque eu conheço o motorsport desde 2006, quando o Thiago iniciou a atividade dele, mas eu, na verdade, percorri um bom tempo pelo kart europeu e também percorri um tempo na área de monoposto. Então é natural que você acaba aprendendo muita coisa, né? Eu vi bastante coisa interessante a nível de modelo de trabalho, modelo de desenvolvimento de piloto, uma série de coisas. Então é claro que você sempre tem aquela vontade de ajudar o seu país, né? Ajudar os meninos que estão aqui praticando esporte, né? Mas é óbvio que isso não pode ser só uma vontade minha, né? Isso tem que ser uma vontade coletiva, né? De um grande grupo. Obviamente, alguns pais, outros ex-pilotos, né? Que o Brasil tem muita tradição, a própria federação, né? A CBA, a CNK, né? As pessoas que já estão no meio há muito tempo, né? Para poder mover, né? Um modelo de trabalho mais evoluído, mais profissional, que forme mais, ajude mais na formação dos pilotos, né? Ou como o Carrapatoso, né? Que era o teu sócio, né? O Carrapatoso era o diretor técnico do projeto, trabalhava comigo, chegou a trabalhar comigo dentro do projeto. Hoje o Rubem está dedicado a outros projetos que para ele também eram importantes, né? Ele hoje está trabalhando envolvido na Stock Car, ele está trabalhando ligado a coach também de alguns pilotos que estão correndo na Europa,
né, até propriamente dentro da Birel Art e de outras equipes. Ele hoje não está tão presente, mas esteve sim presente durante o projeto. Ele pode pegar essa experiência que ele teve lá, que você até falou que teve junto, né, em Fórmula e tal, e trazer para os pilotos daqui, né, para os novos pilotos daqui, como é o projeto do Pilotec que ele está fazendo. Sim, sem dúvida. Eu acho que a grande curva, né, de aprendizado e de poder ajudar na formação, obviamente, dos nossos atletas, dos nossos pilotos brasileiros, é você entender onde está carente e onde a gente precisa melhorar, né? Qual o modelo de trabalho que está dando certo, né? E o que a gente precisa fazer para que a gente também tenha um modelo de trabalho que dê certo, que forme bem na frente, né? Então eu acredito que não só o Rubem, como outras pessoas tenham a capacidade de ajudar nesse processo e de fazer evoluir. É legal que esse período que você teve lá com o Thiago na Europa, né? Você estava comentando aí com a gente que ele foi da mesma equipe do Verstappen, né? Sim. E dá para ver que é um modelo que tem dado certo, né? Pelo menos para eles tem colhido bons frutos, né? Isso é importante a gente copiar o que está dando certo. É verdade, não só o Max Verstappen, como outros pilotos também que estão bem formados e estão desempenhando bem, né, o Antônio Fuoco, que foi companheiro no kart com o Thiago, como o Charles Leclerc, né, como o Antônio Giovinazzi também, como o Nick De Vries, né, e que são pilotos que estão em desenvolvimento e dando resultado, que foram da escola de onde o Thiago veio, né? O Thiago, durante esse período, trabalhou ao lado desses pilotos, né? Tanto dentro de pista quanto fora de pista, como foi o caso do Verstappen, que chegou a ser companheiro do Thiago na equipe Zanardi, quando estava sob a gestão do team manager chamado Dino Chiesa, né? O Dino que foi responsável por alguns desenvolvimentos de alguns pilotos importantes, como Lewis Hamilton, como Nico Rosberg, e entre outros pilotos também, né, que passaram pela formação dele de team manager. É um modelo de trabalho que vem dando certo, que a gente precisa, obviamente, ter uma atenção e ver aonde a gente pode também melhorar e dar condição a eles de poder estar inserido dentro de um trabalho assim. E depois do kart, ele foi para a Fórmula Renault, também na Europa, né? Quantos anos ele fez de Fórmula Renault? Ele fez a migração dele da divisão do kart, da Art Grand Prix, para a divisão da Fórmula Renault, também dentro da Art, né? E fez ali os primeiros testes e a primeira corrida ali para testar dentro da divisão da própria Arte de monoposto, e logo depois ele ingressou no campeonato, né, no Alpes e na Eurocup, onde o Thiago ficou 2 anos competindo. E qual o custo de temporada da Fórmula Renault? Depende muito da equipe, né, mas eu diria a você que um campeonato completo da Eurocup e da Alpes, você gasta em torno de 380 mil a 400 mil euros para fazer esses 2 campeonatos. Por ano? Por ano. Da Fórmula Renault lá na Europa, vocês decidiram voltar para o Brasil, retornar para o Brasil, né? Para a Fórmula 3 Brasil. Por quê? Primeiro foi pela questão dos estudos do Thiago, né? Porque o período que ele ficou na Europa acabou atrasando um pouco os estudos dele, e a família entendeu, e ele também, que era importante concluir. Então a gente acabou voltando em função dos estudos dele, e também ele acabou não podendo, mesmo estando no Brasil, correndo lá fora, porque também tivemos uma perda de 2 patrocinadores dele importantes, que pagavam praticamente 60% do custo dele, né? E a gente soube disso muito em cima da hora, foi no mês de dezembro de 2015, e aí a gente ficou impossibilitado de assinar um contrato com uma equipe para poder voltar e ter o budget
necessário para continuar o programa na Europa. E aí a Fórmula 3 Brasil, ela preencheu esse espaço. Na verdade apareceu essa oportunidade aqui no Brasil, né, dele participar da Fórmula 3 aqui, né, com a equipe Hi-Tech, também com apoio da Shell, e aí a gente acabou conciliando uma maneira dele dar continuidade no trabalho, não ficar parado, né. Como é que tem sido essa temporada na Fórmula 3 Brasil? Tem sido boa, ele não conhecia o carro de Fórmula 3, né? Ele passou a conhecer o carro agora, recentemente. As pistas também brasileiras, também o Thiago não conhecia, nunca tinha andado, né? E aí ele passou a conhecer. Começamos um ano bem e tivemos alguns pódios, tivemos alguns bons resultados, porém não deu para fazer a briga pelo campeonato. Mas eu considero que tem sido um bom ano de aprendizado, de tudo para ele. E qual a importância do pai no gerenciamento da carreira de um filho? Mais atrapalha, ajuda? Como que é essa? Depende. O pai, ele pode ajudar como pode atrapalhar, né, também, né? A gente tem que estar sempre se policiando e vendo, né, as questões para não exceder determinadas questões que podem implicar no trabalho do menino que está ali num programa de evolução, né? Controlar as emoções. Exatamente, controlar as emoções, talvez não se envolver tanto no trabalho, espaço para que eles possam também cometer os seus erros, né? Porque eles são pilotos em formação, não são pilotos prontos, né? Então é óbvio que eles precisam errar para evoluir, né? Precisam cometer falhas para evoluir, que isso faz parte do esportista em si, né? Então é importante que se tenha essa consciência, né? Que isso é óbvio que sempre vai depender de pessoa para pessoa, de educação, né? de berço, né? de uma série de coisas, né? É importante. Entendi. Tomando um exemplo aí a carreira do Thiago, ele tem feito passo a passo direitinho, né? Cada categoria, passo a passo, sem muita pressa, né? Sem queimar etapas. Quais foram, resumidamente, essas etapas? Quais foram esses degraus? E qual o custo anual de cada uma desses degraus aí? Ele começou na categoria cadete no Brasil. O Thiago deve ter feito 4 anos de kart no Brasil. Ele fez a categoria cadete, depois a júnior menor e a júnior, né? E depois na júnior ele foi para a Europa. E na Europa ele fez a júnior e a graduado. E depois ele foi pro monoposto, né? Então kart no Brasil e kart na Europa, qual o custo anual? Kart no Brasil ele fez 4 anos e você tem uma média de custo aproximadamente de 200 mil a 250 mil reais ano, né? Ele fez 4 anos. E aí depois a gente iniciou no kart europeu, onde ele fez 3 anos de kart europeu entre a categoria júnior e a categoria graduado. Foram 3 anos próximo de 4 anos, na Europa também. Se eu não me engano, lá você tem um custo de 150 mil euros no ano, né? Então, cada temporada, né? Então esse foi mais ou menos o custo do kart em si, digamos, do programa de kart, da categoria de base até a categoria graduado, né? Aí depois na Fórmula Renault. E depois ele migrou do kart na Europa pro monoposto, que foi através da Fórmula Renault 2.0, onde ele começou na disputa pelo campeonato Alpes e Eurocup. Ele fez 2 anos de Renault, sendo que no primeiro ano ele fez só a Alpes e no segundo ano ele fez a Alpes e a Eurocup, né? Então tivemos aí aproximadamente um custo para fazer uma temporada de Alpes aproximadamente aí de
280 a 300 mil euros, e para você fazer os 2 campeonatos próximo de 400 mil euros no ano. Quanto disso foi, qual o percentual de recurso próprio e de patrocínios? E desde quando vocês conseguiram patrocínios? Desde que momento? A gente, graças a Deus, sempre teve apoio, né, de 3 empresas que sempre ajudaram a carreira do Thiago desde que ele começou, né? Não que eu não colocasse também recurso, ajudasse, né? Até porque a gente dividia sempre a conta, né? Se ele fosse correr, digamos, um campeonato europeu, mundial e outro no ano que fosse custar 150 mil euros, a gente dividia a conta em 3, 4, né? Que eram os patrocinadores e a família dele que estava ali apoiando. Então a gente dividia, e isso sempre ajudou muito, porque aliviava a gente e a gente ia tocando. Então ele, praticamente a vida inteira dele, sempre a gente dividiu as despesas dele entre 3 partes, 4 partes, né? Isso facilitou muito a nossa ajuda para que ele se mantivesse no esporte. E hoje em dia, você acredita que é possível um piloto apenas com talento chegar à Fórmula 1 sem recursos próprios ou sem muito apoio de patrocinadores? Chegar numa equipe que já tem um patrocinador e chegar à Fórmula 1? Eu acredito que seja muito difícil, até porque o cenário que a gente vive hoje é uma crise mundial. A Fórmula 1 é uma categoria de excelência, de top, que tudo ali custa muito, né? Os carros, o pneu, o desenvolvimento, né? Então acaba que a necessidade financeira ela é imprescindível, é importante que se tenha, mas é claro que é importante o talento também, né? Porque no fundo é uma categoria que precisa do desenvolvimento técnico, né? E o talento preenche isso, que é você obviamente explorar o limite do carro, levar o carro até o final da corrida, evitar prejuízos para a equipe, tudo isso é importante. Mas eu acho que sem a parte financeira é quase impossível também que um piloto talentoso chegue a andar na Fórmula 1. E mesmo com o talento ele requer quilometragem, né? Sem dúvida. Até para a própria formação dele, que ele vem desde a base, é importante que ele tenha um apoio financeiro para que ele se torne capaz lá na frente de guiar um carro de Fórmula 1. Né? Para isso ele vai precisar de investimento, de apoio financeiro, de patrocinadores, né? Para que ele chegue lá na frente em condição técnica para poder guiar para uma categoria como é a Fórmula 1. Então assim, mesmo sem recursos próprios, ele consegue, desde que consiga os patrocinadores, né? Sem dúvida, tem 2 possibilidades, né? Ou o piloto, né, tenha recurso próprio, né, como é o caso de alguns pilotos que tem. A gente teve o exemplo agora de um piloto canadense que inclusive foi companheiro de equipe do Thiago, que foi o Lance Stroll, né? A família é uma família que tem condições e eles estão dando, obviamente, ao Lance todo o desenvolvimento, estão dando a ele a possibilidade de ele estar pronto, né, já agora em breve para guiar um carro de Fórmula 1. Você poderia dizer para o pai de piloto e também para um piloto que esteja começando a carreira agora e tem um sonho, né, como está seguindo o seu filho, uma carreira profissional, chegar a ser um piloto profissional, né, no futuro? O que você pode dizer aí como... Bom, eu diria que é importante que se deixe espaço para que os meninos possam trabalhar de maneira tranquila, né, até porque eles vão cometer erros, né? É claro que a gente, pai, né, todo pai quer ver o seu filho ganhar, mas nem sempre vencer é o mais importante, né? O mais importante é que eles se desenvolvam e também fazer um planejamento econômico, né? Se a família tem condição, buscar patrocinadores, buscar apoio econômico para que o menino possa trabalhar em boas equipes e que ele tenha uma curva de aprendizado boa e que ele possa se tornar, pela categoria que for passando, cada vez melhor em campeonatos competitivos, para que lá na frente ele possa representar bem o Brasil. O conselho que eu daria seria esse. Porque muitas vezes o pai pode até quebrar, né, da emoção. Eu quero meu filho ganhando, investir. Isso já aconteceu com alguns, né? E a gente tem que sempre ter o pé no chão, porque
é óbvio, a família, o pai se envolve, quer ver o melhor, né, pro seu filho, quer que ele melhor desempenho, tenha o que for de melhor, mas é automobilismo, é uma realidade, tudo custa no meio disso, né? Ninguém, obviamente, pode trabalhar sem receber, porque o seu filho precisa aprender a andar de kart, né? Tudo em torno se tem custo, então é importante que se faça um planejamento. Aí. Tá bom, muito obrigado. Boa sorte pro Thiago. Obrigado. Estamos na torcida aí. É isso aí. Obrigado. Perfeito. Falou, pessoal. Continue acompanhando a gente aí.